Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Hoje eu vou apressar um pouco aqui os nossos comentários da semana, porque nós temos uma surpresa para vocês. Daqui a pouco vocês vão saber do que se trata. Mas, por enquanto, é o seguinte. Até um ano atrás, 2 anos atrás, se você falasse em governo global no Brasil, todo mundo ria da sua cara e dizia que você era um teórico da conspiração. Mas assim, quer dizer, não adiantava a massa de documentos, a massa de provas que você apresentasse, todo mundo... No Brasil é o seguinte, você diz qualquer coisa que sai um pouco do cotidiano imbecil da classe média baixa, você é louco. Quer dizer, o mundo que existe no Brasil, o mundo com as pessoas acreditam, é vamos dizer, aquele círculo, né, aquele horizontezinho de visão de um homem de classe média. Isso em todas as classes da sociedade. Eles são intelectuais, empresários, comandantes militares, são todos assim. É todo sapo no fundo do poço. Né? O sapo no fundo do poço pergunta para ele o que é o céu, ele diz que é um buraco no teto. Esse pessoal é assim. O que quer que escape do buraco onde eles estão enterrados, eles não enxergam e negam e riem de você se você informa que existe. Agora está aí o novo presidente da União Europeia, Herman Van Rompuy, e já disse, 2009 é o primeiro ano do governo global. E marcou como data do advento do governo global a próxima conferência sobre o clima em Copenhague. Porque a maneira de você introduzir mudanças políticas revolucionárias hoje é completamente diferente do que era umas décadas atrás, ou na primeira metade do século, quando os camaradas faziam revoluções, davam golpes de Estado, né? O Mussolini fazia lá marcha sobre Roma, essa coisa, tudo isso está ultrapassado. Né? Eles viram aquilo que mais funcionou em matéria de golpe de Estado, que foi a eleição do Hitler na Alemanha, né, que ele foi eleito para a maioria da população e foi fazendo todas as modificações de maneira inteiramente dentro da lei. Quando a lei não dizia o que ele queria, ele mudava o sentido da lei e pronto, continuava dentro da lei. E os caras estudaram muito isso e adotaram isso como processo universal. Então hoje, você quer instituir um governo global, você não vai fazer uma revolução e tomar o poder no mundo, né, e impor pela força ao mundo inteiro. O que você vai fazer é simplesmente se utilizar de 1001 pretextos técnicos, geralmente incompreensíveis à população para ir criando certas mudanças legais que, no conjunto, cria uma nova situação de fato. E essa nova situação de fato é o quê? O governo global. Quer dizer, até ontem existiam as nações soberanas, com os seus governos, suas constituições, etc, etc. De repente, uma conferência de clima. Note bem o que é isso, pô. Eles disseram assim, é uma Assembleia Constituinte Mundial? Não, é uma mera conferência de clima. Como é que se introduz um governo mundial? Isso é simples. Você introduz um imposto mundial, né, e uma administração, gerenciamento planetário do clima. E pronto, isso aí tem poder de polícia sobre o mundo inteiro e fica constituído o governo global. Tudo isso, inclusive, dando uma impressão de irrealidade. Parece que não está acontecendo. É tão louco que parece que não está acontecendo. Mas, vamos e venhamos, o nazismo também não foi assim?
Quando chegava aqueles camaradas aqui em Nova York dizendo, olha, tem lá, o alemão está matando um monte de judeu, está aqui no campo de concentração, ninguém acreditava, todo mundo olhava para o sujeito e falava, você está louco, tá? Você é teórico da conspiração, está inventando coisas, essas coisas não acontecem. Né? Quando, com relação ao comunismo, pior ainda, quer dizer, quando se contava o que estava acontecendo na União Soviética, todo mundo chamava o sujeito de louco. Né? O tal do Joe McCarthy, por exemplo, que nunca falou mentira nenhuma, tudo que ele disse é verdade a respeito do comunismo. Não chamaram o cara dos piores nomes, chamam até hoje, pô. Mesmo depois de tudo comprovado, quer dizer, a coisa mais revoltante do mundo é a incredulidade do idiota. O idiota só acredita naquilo, vamos dizer, que ele acreditava ontem e anteontem, e naquilo que todos os amigos dele acreditam, e que a mãe dele acredita, e que o cachorro dele acredita, o gato dele acredita. Ele só acredita nisso aí. O que é que vem de fora, ele não atinge. Agora, enquanto isso, o deputado italiano Mario Borghezio, tem até uma gravação, procure pelo nome, Borghezio, B-O-R-G-H-E-Z-I-O, Mario Borghezio, procure no YouTube, tem uma gravação dele, onde ele diz que o senhor Van Rompuy, o presidente da Europa, né, é um membro do Grupo Bilderberg e da Comissão Trilateral, como seria de se esperar. O que é Grupo Bilderberg? É a autoconstituída Assembleia Mundial. Os caras vão lá e decidem o que nós podemos comer, o que nós podemos vestir, o que nós temos que fazer, que imposto a nação pode cobrar, que imposto não pode. Eles decidem tudo, é um grupo de milionários absolutamente loucos, porque a maior tragédia do mundo é você dar dinheiro na mão do idiota. E lá então tem 300 idiotas cheios de dinheiro que pagam um monte de intelectual de aluguel e técnicos e engenheiros, etc, etc, para bolar as coisas mais mirabolantes e impõe aquilo como se fosse, né, a vontade de Deus ou a vontade popular universal. É assim que a coisa está hoje. Agora, a gente avisa os fulanos, escreve. Quem, pessoa que estuda um negócio, estão sabendo o que está acontecendo, a gente escreve, avisa. Né? Aí chegam os idiotas e dizem, teoria da conspiração. Ora, o maior argumento, a coisa mais profunda que esses idiotas são capazes de alegar contra o que eu digo é, Você imagina, você estuda, ajuda um monte de documento, tá? Isso não vale nada perto do É uma coisa de idiota mesmo, né? Agora, olha aqui, também está avisando. Né? Vocês leiam no Mídia Sem Máscara as matérias do Zé Nivaldo Cordeiro sobre o Confecom, que está aí, então, inventando, vamos dizer, controle de imprensa, essa coisa toda. Tudo isso está sendo planejado, gente. E sempre o pretexto é o contrário. É sempre a mudança, o change, tudo vai ser para melhor, e nós estamos democratizando. Né? Democratizando quer dizer o seguinte, ele diz, não, a mídia atualmente pertence a empresas particulares, isso não é justo. Tem que pertencer ao governo, porque o governo pertence a todos. Não tem aquele caso, Brasil, país de todos. Você não sabe que aquilo que é do governo, você manda lá. Sabia que você manda na Petrobras, você manda nos fundos de pensão, né? Você manda todo o superávit primário, meu filho, é tudo seu, sabia? Né? Então, com base nesse argumento de que é tudo seu, eles tomam tudo para eles. E se você reclama, fala, não, nós estamos democratizando, agora é seu, agora é do povo brasileiro. Né? Por exemplo, as terras que o MST invade, você não sabia? Né? Pertence a todos. Agora, experimenta entrar lá para ver se tudo não leva chumbo. Né? Agora, falando nisso, eu queria lembrar o seguinte, o nosso amigo Júlio Severo, que é o grande pregador Júlio Severo, está há meses, vamos dizer, há anos, numa situação aflitiva. Ele sofre toda a série de perseguição no Brasil, tem um assédio judicial incrível contra ele, vem chumbo de tudo quanto é lado, e ele está num lugar incerto e não sabido do exterior. Tá certo? E está trocando de país como troca de cueca, tá entendendo? Porque fica um pouco aqui, daí vence o visto, tem que ir para lá. Isso com mulher e filho, porra. Mulher e 3 filhos. Né? Quer dizer, como é que nós estamos deixando esse grande brasileiro nessa situação de merda? Como é que nós estamos fazendo isso, minha gente? Vocês, por favor, vão lá no blog do Júlio Severo e façam doações. Essa é a obrigação moral de todos vocês. Agora, no Brasil, aqui nos Estados Unidos,
Quando você coloca lá um botão para doações no seu site, seu site pessoal, site da sua ONG, site de jornalismo, site de educação, o que quer que seja, né, você está sendo o mais honesto que se concebe nessa sociedade. Porque o sujeito honesto, ele pede contribuição para o seu próprio público, para quem o lê e para quem o ouve, em vez de ficar puxando o saco de instituições que depois vão determinar o que ele pode dizer, né? Então, agora, aí no Brasil é o contrário. Aí o decente é você não pedir contribuição para o público. Você vai pedir um patrocínio para a Petrobras, para, né, ou em qualquer outra grande instituição, seja política, financeira, ou religiosa, industrial, qualquer coisa, e fica lá. E você vira um office boy dos camaradas. Isso é que é decente no Brasil. Quer dizer, o pedido de contribuição ao público é a garantia da sua independência. Mas brasileiro é tão malicioso, é tão filha da puta, gente, que ele entende tudo invertido. É incrível, não tem aquele vagabundo daquele Alex Catarino, que é um sujeito que vive, ele é um fundraiser, ele veio aqui fazer curso de fundraising na Atlas Foundation e aprendeu o negócio e voltou para o Brasil com $1 milhão. E ele diz que eu estou cavando dinheiro, porque eu botei lá uma porcaria do botão falando make a donation. Agora estou eu aqui. Não faça doação para mim, vai lá no Júlio Severo e faça lá, porque é uma coisa urgente, urgente. É um caso de calamidade. Vocês, por favor, façam isso. Né? Também aí o pessoal do Mídia Sem Máscara abriu agora uma sessão para patrocinadores, vão começar a publicar anúncios. Aí isso também todo mundo vai dizer, tá vendo? Ele está cavando dinheiro. Ele quer até publicar anúncio, olha que coisa feia. Né? Agora, o seu Frias, por exemplo, pode viver de anúncio, encher o cu de dinheiro de anúncio. Eu não posso botar um anuncinho lá, que todo mundo está vendo, ele só pensa em dinheiro. É uma coisa assim, absolutamente perversa. Né? Então, prestem atenção também nessa série de artigos do Zé Nivaldo sobre o Confecom. Isso é a coisa mais importante que está saindo na mídia eletrônica brasileira nos últimos tempos. Né? Agora, a gente olha para a escala dos grandes acontecimentos internacionais, é só porcaria que vem. Quando você olha a partida cotidiana também, né, a escala pequena, também é só merda que vem. Ok, essa semana, vive se pode, né, um soldado aqui nos Estados Unidos, eu não sei em que estado aconteceu essa porcaria. Não estou conseguindo. Bom, não interessa, são aqui em uma cidade americana. O soldado estava andando e achou no chão uma espingarda de caça velha que estava ali perdida. O que ele fez? Catou a espingarda e levou para a delegacia de polícia. Chegou na delegacia de polícia, ele foi preso por porte ilegal de arma. E foi julgado e pegou 5 anos de cana. O juiz alegou, falou, bom, não temos nada a ver com as motivações dele. As motivações podiam ser até boas, mas o fato é que ele estava de posse da arma. Ele, o que é para fazer com um juiz desse? Eu sei, chute no meio do cu. Eu não consigo pensar nada mais saudável para fazer com um desgraçado disso. Quer dizer que o sujeito faz de conta que ele não está entendendo a situação real e se apega à letra da lei entendida da maneira mais estúpida que ele possa. O assessor dele, aí me dá uma interpretação estúpida. O cara dá não, essa aí eu não sei, a pessoa está mais um pouco idiota. É assim, quer dizer, o sujeito que encontrou a arma na rua e veio trazer imediatamente, na mesma hora foi trazer a arma na delegacia, ele teve a posse ilegal da arma durante todo o trajeto, desde o buraco onde ele achou a espingarda até o momento que ele entrou na delegacia. Então, tem que ser preso, julgado, cumprir 5 anos de cadeia e destruir a vida do cara. O que falar de um sujeito desse? Né? Agora, aqui nós queremos passar outra lei. Você não vai poder fumar perto de edifícios federais. Não é nos edifícios, não é na portaria do edifício, é perto dos edifícios. Porque cada vez que você puxa um cigarro, dá uma baforada, morre 50 lá dentro. Né?
Se isso fosse verdade, minha gente, eu ia fumar perto da Casa Branca o dia inteiro, você está entendendo? Ia na Casa Branca, na Câmara dos Deputados, aí ia no Brasil, ia no Palácio da Alvorada, ia ficar puf, 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 fumando o dia inteiro. Infelizmente não é verdade. Né? Agora, aqui nos Estados Unidos, você vê, os militantes islâmicos, não é que alguém os está acusando de estar ligado no tráfico de drogas. Eles estão se gabando de que eles controlam parcelas cada vez maiores do tráfico de drogas. Aonde? Na América Latina. Esse pessoal está dizendo isso aqui. Eles mesmos se gabam disso. Então tá aí, quer dizer, não tem ligação entre os terroristas islâmicos e Farc, e PT, etc. Mas é claro que tem, minha gente. Todo esse pessoal de Farc está tudo trabalhando para o terrorismo islâmico, que é de onde tem dinheiro, pô. Agora que o Obama vai lá na conferência do clima, né? E ele está louquinho para que haja não só o imposto mundial, no qual assim, os países mais ricos, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, vão ter que dar 10 trilhões, né, para o terceiro mundo. Você sabe que toda a riqueza dos Estados Unidos foi tudo roubado do terceiro mundo. Onde estaria a economia americana se não fosse a Zâmbia, se não fosse Serra Leoa? Tá certo? Foi tudo produzido lá, os americanos que roubaram, minha gente. Você não sabia? Foi tudo produzido em Cuba. Né? Então, os americanos viram só de roubar isso aí. Ai, meu Deus do céu. Né? Então, agora tem que fazer imposto mundial para instituir a igualdade. Não é mais a igualdade entre os cidadãos. Porque, primeiro, assim, era igualdade perante a lei. Depois virou a igualdade quantitativa. Né? Financeira quantitativa entre todo mundo. Mas não, agora também entre os países. Quer dizer, é injusto ter mais dinheiro nos Estados Unidos do que na Serra Leoa, não é? Você não acha? Então, se o PNB dos Estados Unidos é muito grande e o da Serra Leoa é zero, você tem que dar metade para a Serra Leoa, meu Deus do céu. E está lá o Obama para isso. Esse vagabundo foi posto lá com o dinheiro da Arábia Saudita, viveu o dinheiro da Arábia Saudita a vida inteira, e agora está lá para servir a Arábia Saudita. É assim que está acontecendo. Agora, enquanto isso, apareceram os climatologistas ligados a esse negócio do aquecimento global, que esse é outro truque para criar o governo global, e disseram, por que nós vamos fazer? Porque é o seguinte, o fato é que a temperatura terrestre ficou estável nos últimos 10 anos. O que nós vamos fazer? E estavam lá desesperados, né? E aí um hacker descobriu uma troca de e-mails entre cientistas ligados a esse negócio de aquecimento global, um tramando com o outro, como é que nós vamos enganar a população? Vê aí, seleciona os dados que vai ter que esconder. É tudo assim. Aposto que na mídia brasileira não saiu uma linha sobre isso aí, que é o escândalo dos escândalos. É um negócio incrível, que eu tinha acabado de publicar no Diário do Comércio um artigo dizendo que a fraude científica se tornou o meio normal e usual de governo do mundo. Se você quer implantar uma coisa, então você cria um alarmismo qualquer mediante uma série de pesquisas encomendadas já com o resultado pronto. Chama lá, ok, seu doutor, faz uma pesquisa e prova que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí o seu doutor fala, mas se não der certo, tem que dar. O resultado tem que ser esse. E os caras aceitam. Né? Tudo quanto é universidade, instituição de pesquisa, está tudo sendo vendido para essa gente tudo se vendendo para essa gente do Bilderberg, é uma coisa impressionante. Eu tinha acabado de escrever um artigo sobre isso, no dia seguinte vem essa notícia que o hacker descobriu mais de 3.000 páginas de conversações altamente comprometedoras entre esses caras que estão vendendo o aquecimento global para o mundo. Agora, vamos parar com essa coisa e vou contar aqui que nós temos uma surpresa para vocês. Está aqui do meu lado o padre Paulo Ricardo de Azevedo, que todo mundo conhece. E nós estávamos conversando aqui sobre o negócio da mente revolucionária e surgiu a pergunta. Eu tenho estudado esse ano da mente revolucionária como um fenômeno histórico-cultural. E olha que isso aí já me dá trabalho. Mas é claro que a coisa também tem dimensões espirituais que afetam, vamos dizer,
todo o destino das almas humanas. É todo, vamos dizer, o projeto divino para a salvação das almas e é afetado por essa coisa. Quer dizer, tem uma dimensão que vai muito além daquilo que eu tenho investigado. Então, é isso que nós vamos perguntar aqui para o Padre Paulo. Padre Paulo, como é que fica esse negócio do ponto de vista, quer dizer, da salvação das almas? Boa noite, Olavo. Boa noite a vocês. É uma alegria estar aqui com vocês nesse programa. Eu toda semana estou assistindo o programa do lado de lá, né? Agora estamos aqui juntos para ter essa conversa. Bom, veja, Olavo, a questão que sempre me intrigou muito é exatamente essa coisa que tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo desses anos, seguindo essas suas análises de conjuntura, e depois também a própria análise da mente revolucionária enquanto tal, nas suas aulas, etc., como isso vai exatamente de encontro à nossa visão, a visão tradicional da igreja, né? Assim, a coisa entra numa sintonia profunda com relação à questão de idolatria e de pecado. Ou seja, o que é que a mente revolucionária, né? O cara se coloca no lugar de Deus. É exatamente a questão de o sujeito achar, eu vou ser capaz de produzir um mundo novo. É uma espécie de inveja de Deus, né? É uma coisa de eu me colocar no lugar de Deus. Se a gente for olhar historicamente, né, isso daí, quando que se tornou perceptível, até mesmo dentro da igreja, né? Se a gente for na Idade Média, Guilherme de Ockham, com a história do nominalismo, ele nega essa coisa de que Deus tenha um projeto e uma visão para o mundo, e as coisas não têm substância. As coisas não têm essência, não têm um sonho de Deus. Quando você... Guilherme de Ockham foi o trisavô, o tataravô dos existencialistas, né, do século XX. Então, quando você primeiro começa negando e dizendo assim, Deus não projetou nada. Depois, chega e diz, já que Deus não projetou, projetemos nós, façamos nós, né? E aí pronto, fiat lux, né? Faça-se a luz, eu sou o criador de todas as coisas, e é exatamente aqui que está a profunda rebeldia da mente revolucionária. A mente revolucionária, ela é uma consequência, né, direta do pecado original. Primeiro o sujeito afasta Deus do cenário, depois ele quer preencher o vazio que ele mesmo imaginou. Uhum, exato. Por quê? Porque Deus não tem projeto para as coisas, mas eu posso ter. Você pega, por exemplo, todo o movimento gaysista, que é uma das tantas formas de manifestação da mente revolucionária, né? Então, a primeira coisa você diz, Deus não tem um projeto para o sexo, né? Não existe certo e errado no sexo. Você relativiza. Você implanta aquela ditadura do relativismo que o Papa Bento XVI denunciou, né? E uma vez que você implanta esse relativismo, aí você acha que vai reinar o mundo da tolerância? Não, é o contrário. É o mundo da intolerância. Da intolerância, exatamente. Por quê? Porque aí, já que não tem um Deus que manda nessa coisa, então vamos mandar nós, né? Então agora, né, eu decreto que o aparelho reprodutor, né, a reprodução, o sexo, tem tudo a ver com o sistema digestivo. Pronto. E agora vamos misturar as duas coisas e vamos fazer o ser humano do nada, né? Vamos fazer isso daí. E esta é a mente E também tem do outra mundo coisa que moderno. eles querem ensinar, por exemplo, o homossexualismo nas escolas, para as criancinhas. Eles também têm obrigação, eles estão discriminando os sadomasoquistas. Eles têm que ensinar o sadomasoquismo também, né? E estão desprezando os perversos polimorfos. Eles tinham que ensinar tudo isso para as criancinhas. Necrofilia, né? Coprofilia, bestialidade, tudo tinha que ensinar tudo, porque são as minorias discriminadas. Tá certo? Né? Mas eu já... A piada vira realidade, porque o jaguar, né, que por outro lado é uma besta quadrada, ele já, 20 anos atrás, ele já dizia, né,
eu, como presidente da Sociedade Internacional dos Coprófilos, exijo meus direitos, eu estou sendo discriminado. Agora, a piada virou realidade. Uhum. Sim, exatamente. E a única minoria que não tem direito são os cristãos, né? Ah, bom, nós não existimos, nós temos que ir pro lixo mesmo. É. Então, aqui que está a grande dificuldade. Você vê, eu postei no meu site, recentemente, uma palestra, aliás, são 2 palestras, analisando um pouco essa realidade, olhando para um documento específico do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, né? O Concílio Vaticano II ele fez documentos a respeito do dogma da igreja, etc. e tal, coisas assim muito boas. Por exemplo, dois documentos extraordinários, a Dei Verbum sobre a revelação, a Lumen Gentium sobre a igreja, são muito bons. Agora, o concílio quis colocar um documento a respeito da igreja no mundo atual, né? Que não é um documento dogmático. O próprio nome está dizendo Constituição Pastoral, né? Agora, o que as pessoas não entendem é que a igreja não tem infalibilidade pastoral, né? Ou seja, a igreja, quando ela ensina infalivelmente, solenemente, né? O Papa faz uma declaração ex cátedra, ou então o Concílio de Trento faz uma declaração solene e infalível, tudo bem, nós temos que aceitar aquilo como uma expressão da revelação divina, que a igreja está dizendo, olha, essa é a fé de sempre. A infalibilidade do Papa é condicionada à fidelidade dele à doutrina. Exato. Se ele chegar lá e proclamar tudo o contrário, não é. Não, aí ele não é não mais só Papa. Não é infalível, como ele não é Papa, ele mas não é Papa, exato. Como um concílio concílio que inteiro. declarar uma maluquice não é concílio válido, né? Agora, o que aconteceu? Com a Gaudium et Spes, só o início da própria Constituição, você já vê a dificuldade. Ele diz assim, começa, a alegria e a esperança do homem atual são as alegrias e esperanças do discípulo de Cristo. Dá para concordar com a frase dessa? Não dá para concordar. Não, isso é materialmente falso. Exato. Ou seja, o mundo As atual... alegrias e esperanças do movimento gay, por exemplo, né? Ou dos abortistas, não são as nossas alegrias e esperanças. Não é o mundo que eles querem, não é o mundo que nós queremos. Exatamente. Exato. Então, começou esse pacifismo dentro da igreja. Aí você vai dizer assim, mas Padre Paulo, quem é você para criticar um documento de um concílio? Eu disse, olha, eu não sou ninguém, mas eu não estou sozinho nessa história. Existiu, por acaso, um outro padre que foi perito no concílio, chamado padre Joseph Ratzinger. Não sei se vocês conhecem esse padre Joseph Ratzinger. Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Que era perito durante o Concílio Vaticano II. E tão logo os padres conciliares assinaram esse documento, né? Naquele mesmo ano, 65, e no início do ano seguinte, 66, ele fez conferências em Münster, na Alemanha, onde ele era professor universitário, dizendo, gente, esse negócio aqui não vai dar certo não. Está errado. Essa mentalidade está errada. Está errado dizer que a igreja e o mundo atual querem as mesmas coisas. Quer dizer, a maioria estava errada e esse cidadão estava certo. E Deus mostrou isso quando pegou o camarada lá do anonimato e botou na cátedra de Pedro. Exato. Agora vejam só. Isso que o concílio disse não é uma declaração infalível, né? É simplesmente uma atitude pastoral de, até, digamos assim, que pela maioria, certamente a maioria quando assinou isso daí, assinou bem intencionada, né? Dizendo, até agora nós condenamos e não deu certo. Vamos ver se a gente alisando, né? E sendo simpático com eles, quem sabe vai dar certo agora. Vamos supor que houvesse essa boa intenção da parte da maioria, né? Agora, acontece que com o tempo, passados 40 anos desse documento... Não, mas esse é o tipo da aposta desesperada, né? Nem no Brasil, nós sempre votamos em gente de cultura e deu errado. Então agora vamos votar no analfabeto para dar certo. Mas você pode estar desesperado quanto queira. Você não pode apostar em qualquer coisa.
Né? Agora, nós combatemos o comunismo, não deu certo. Então agora vamos ficar de braços abertos para o comunismo para ver se dá certo. Claro que não vai dar certo. Né? Exato. Então, essa coisa, essa mentalidade se arraigou dentro da igreja, e isso é uma grande dificuldade, porque fez com que a igreja, de alguma forma, ficasse aidética espiritualmente. Né? O que é que eu chamo de AIDS espiritual? O que é AIDS espiritual? AIDS física é o corpo que não é capaz de distinguir o alimento amigo do vírus que é inimigo. Né? Então, ele pega um vírus aí e diz, meu amigo, e fica abraçando aquele vírus como se fosse amigo, e aquilo vai destruindo o corpo. Enquanto ele deveria soar o alarme e dizer, olha, isso vai destruir você. Então a igreja agora, ela está nessa ilusão de dizer, olha, se a gente amar esses malucos, se a gente amar, né, os revolucionários, se a gente amar os comunistas, eles vão nos amar também, né? Eles vão nos amar também. E nada, você ama o cara, é aí que ele vai acabar com você. Pô. Exato. E ainda vai ficar rindo de você. Exato. E o que eu insisto, ensinando para as pessoas, é exatamente isso. Dizendo, gente, vamos lembrar de uma coisa. Quando o amor se fez carne, nós o matamos. O amor em pessoa, Deus, que é amor, veio, se fez carne, e o que é que nós fizemos? Abraçamos, dissemos, muito bem, bem-vindo, né? Que felicidade. Não, nós o crucificamos. Por quê? Porque quando os injustos veem o justo, ficam horrorizados com aquilo e querem acabar com ele. Exatamente. Querem acabar com ele. Né? É o famoso verso de Terêncio, Veritas odium parit. Isso. A verdade gera o ódio. Uhum. É isso? Exatamente. O Papa Bento XVI, quando ele era cardeal Ratzinger, ele experimentou muito essa questão do ódio, né? Contra a verdade. E uma vez ele fez uma conferência para uns padres do movimento Comunhão e Libertação. Ninguém se iluda, Comunhão e Libertação tem nada a ver com teologia e libertação, não, né? A palavra é libertação, mas não... Sim, é diferente. É diferente, né? Monsenhor Gilsani rolaria no túmulo se achasse que alguém... né? Então, ele fez um retiro para os padres da Comunhão e Libertação, e nesse retiro ele explicou o ódio do apóstata. O que é o ódio do apóstata? O apóstata é um cara que arranjou um jeitinho de viver o cristianismo light, um cristianismo dietético. Né? Não, tá muito radical esse negócio de viver o martírio, né? Entregar minha vida por Cristo, né? Ser capaz de morrer, derramar o sangue por Jesus. Não, vamos fazer o seguinte, vamos arranjar um jeito mais adequado aos tempos modernos. Né? Vamos adaptar. E aí ele arranjou um jeito de viver o evangelho solúvel, assim, diluído. Né? O que acontece? Ao fazer isso, o que é que ele está fazendo? Ele está pisando na consciência dele. E aí diz o cardeal Ratzinger, e ele irá. Ele que violentou a sua consciência, irá também usar de violência contra qualquer um que recorde a ele aquilo que ele fez. Ou seja, quando alguém vem, eu acabei de trair o cristianismo, estou vivendo o cristianismo, né, light, um cristianismo politicamente correto, aceitável pelo mundo moderno. Quando alguém me lembra, quando Olavo de Carvalho me lembra isso, quando o padre Paulo Ricardo me lembra isso, quando o cardeal Ratzinger lembra isso, né, o que eu estou fazendo? Eu irei odiá-los, porque eles estão lembrando a mim mesmo a violência que eu fiz contra a minha consciência. Né? Lembrando a mim mesmo a violência que eu realizei em mim. Então não pode acordar minha consciência. Então aqui que está essa grande realidade. Então a mentalidade revolucionária, espiritualmente falando, não é não somente uma idolatria de quem quer se colocar no lugar de Deus, mas é um ódio contra Deus. Um verdadeiro ódio contra Deus. Porque Deus não tem essa história de eu também, ou seja, Deus é Deus, mas eu também quero ser. Não tem esse negócio. Ou ele é e eu não sou Deus,
Ou então, eu sou Deus e ele não é. É, mas o sujeito era Deus, ele tinha que ter nos avisado antes, pô. É. De repente teve essa ideia ontem, o que é? É. Então, se eu estou querendo Pega ser o Deus... Karl Marx, Leonardo Boff, essa coisa, de repente eles aparecem. Pô, mas agora que você descobriu que é Deus, pô, né? Uhum. Deus sempre soube que ele era, agora você descobriu ontem. E quer que a gente engula essa? Mas é a demência, né? Demência é uma demência. É a demência. É a verdadeira demência. Eu acho, e é o ponto que eu estou estudando agora, que esse negócio de mentalidade revolucionária é um quadro clínico mesmo. Não é só uma doença do espírito, é uma doença mental em sentido estrito. Né? E tem o famoso livro do psiquiatra francês Paul Serrier, ele descreve o que ele chama de delírio de interpretação. E eu estou lá comparando uma coisa com outra e falo, meu Deus, mas a mentalidade revolucionária é exatamente a estrutura do delírio de interpretação. Eu não pude escrever nada ainda sobre isso, mas ainda vou escrever. Eu só mencionei de passagem. Mas, olha, esse pessoal é louco no sentido clínico. Mas já parece, olha, esse pessoal é Marco Aurélio Garcia, Tarso Genro, Fidel Castro, Hugo Chávez. Os camaradas são loucos no sentido estrito. Eles querem nos impor a situação do Dr. Mabuse, o cara maluco do hospício, faz a cabeça dos médicos e domina o hospício. A gente tem que parar com essa brincadeira. Uhum. Exatamente. E essa questão tem consequências espirituais muito sérias, né? Porque nós temos essa coisinha, eles oprimem a gente e eles se sentem perseguidos. Esse negócio de gay, você não pode falar, quer dizer, eles querem impor um negócio, quem quer que fale uma palavra contra o homossexualismo vai para a cadeia. Quando eles começaram com essa coisa, eu disse, eles vão se prevalecer disso para oprimir os religiosos. Eles vão entrar dentro de igrejas, tá certo? Travestidos, fazendo carnaval, e quem reclamar, eles vão por dentro da cadeia. Daí todo mundo, não, você está exagerando, imagina se eles vão fazer uma coisa. No dia seguinte fizeram. Uhum. Aqui, agora é moda, eles invadem a igreja, Sim. fazendo aquele carnaval, aquele Sodoma e Gomorra, e se você reclamar, eles se processam. Exato. Quer dizer, no Brasil tem a lei do ultraje a culto, essa lei já existe, mas o sujeito vem e impõe uma segunda lei em cima daquela, que neutraliza aquela. Quer dizer, o cara te acusa de discriminar, você não pode dizer, não, mas ele praticou ultraje a culto. Isso simplesmente não é levado em consideração. Uhum. Quer dizer, eles criam essa situação opressiva e se fazem de coitadinho. Exato. Né? Quer dizer, como se nós tivéssemos... Olha, eu nunca abri minha boca para falar mal em público da conduta sexual de quem quer que fosse. Eu acho isso horrível. Uhum. Esse negócio de sexo tem que ser discutido em privado, com discrição, e sempre baseado na caridade. Né? Eu fico horrorizado com esses bispo, pastor protestante, que fica um cuspindo na cara do outro, você é um adúltero, você também. Tá... Isso não se faz, gente. Isso aí não é da tradição católica fazer isso. Uhum. Né? Então, nunca falei mal de ninguém, mas se a gente abre a boca para falar, olha, está doendo, vocês estão nos oprimindo, vocês estão nos humilhando. Eles dizem, não, você é que está querendo botar nós tudo na cadeia, você quer voltar ao tempo da Inquisição. Eu digo, mas escuta, mas a Inquisição não julgava ninguém por ser homossexual. Homossexualidade, afinal de contas, não é uma heresia, é apenas um pecado pessoal. A Inquisição julgava heréticos. Daí os caras falam, eles queriam botar na cadeia, botar na fogueira todo mundo que pensasse diferente. Fala, você não sabe, os caras não sabem nem o que é o herético. O sujeito nunca era julgado por ser ateu ou por ser judeu. Era julgado só se criava uma falsa religião católica. Aí sim. Mas os caras não sabem nem que heresia é isso. Eles pensam que heresia é qualquer sujeito que pensa diferente. Então, assim, eles são arrogantes e burras e querem nos impor a sua própria ignorância. Exato. Veja, e a própria atitude, por exemplo, tem pensador mais tradicional dentro da igreja do que Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dizia claramente, não é desejável que todos os pecados sejam crime. Ou seja, nós temos pecados que são mais graves, que afetam a ordem social diretamente, não é? E estes pecados mais graves são crimes. Né? Homicídio, então muito bem, não é somente pecado, é também crime. Agora, existem, a maior parte dos pecados são pecados, mas não são crime, ninguém vai para a cadeia. Na Romênia comunista, o homossexualismo era crime. E ficou, essa lei, até a última vez que a gente esteve lá, ainda estava em vigor essa lei. Isso no comunismo, que são aqueles que você gosta, não é nós que somos reacionários que fazemos isso, não. Eram os comunistas que faziam isso. Em Cuba, é crime até hoje. Exato.
Quer dizer, dois garotos lá se trancaram no banheiro, fizeram lá sua sacanagem lá dentro, pronto, quando sai lá está na cadeia. Uhum. Isso é monstruoso. E o que é que nós, da Igreja Católica, queremos? Queremos somente o direito De dizer, olha, vocês olha, fizeram isso um treco pecado, errado, vocês isso não não podem deve fazer ser. isso. Exato. A gente chama o sujeito, né, em privado, né, Uhum. Sim. e faz a coisa, vamos dizer, baseado na caridade, tudo, ó, você tem que Exato. corrigir. A gente também não espera que o sujeito, ninguém espera que o sujeito mude 180 graus de um dia para o outro. Não é, você tem paciência, vai ensinando, tem toda uma tecnologia para ir melhorando o sujeito, Exato. né? Mas Exato. se você quer fazer isso, que nem essa psicóloga Rosângela Justino, que o paciente chegava lá e pedia para ela, olha, eu sou homossexual, mas eu não quero mais, não aguento mais, eu quero sair disso. Ela ajudava a sair. Agora não pode mais, ela botou um anúncio no Mídia Sem Máscara dizendo que, olha, a lei não me permite mais. Agora, se você quer mudar de sexo, meu filho, sim, aí não só é permitido, mas é até obrigatório, o governo te dá todos os meios. Então, É one way, só pode ir de um lado para o outro. Não pode votar. a sistemática criminalização do cristianismo. E claro, mas O essa é a ideia cristianismo mesmo. vai sendo criminalizado. Agora, vejam só, nessas duas palestras que eu coloquei lá no meu site, né, eu tento mostrar um pouco, porque isso foi uma palestra que eu fiz para um grupo de jovens. Então eu faço uma linguagem para o jovem entender o que é que está acontecendo dentro da igreja. Porque as pessoas ficam abismadas. Por exemplo, está lá no catecismo da Igreja Católica. As pessoas que mais me perguntam, padre, está no catecismo da igreja isso daqui. Vamos supor que homossexualismo é pecado, sei lá, que masturbação é pecado, né? Pornografia é pecado. Só para pegar exemplos de pecados assim, sexuais. Aí eu vou lá me confessar e encontro um padre, o padre diz, não, meu filho, isso daí já era, já passou. Não, isso aí é a visão romana, fechada, quadrada. Isso é o Papa, que é quadrado, já era. Mas aí vem as pessoas perguntar, mas padre, por que é que ninguém toma atitude? Por que é que um bispo e um padre desse não chama atenção? Por que é que ninguém toma atitude assim para não é para pôr o padre na cadeia, não, mas para pelo menos dizer, olha, isso daqui que ele está dizendo não é o ensinamento da igreja, com clareza, para que o fiel não fique desorientado. Mas eles que se fizerem, eles vão ser chamados de nazista, de fascista, Exato. Né, de assassino, já disseram, não, você é nazista, assassino de negros, mulheres e judeus. Eu já devo ter matado uns meia dúzia. Né? Veja, o pessoal da TFP, com a maior facilidade, o pessoal, não é só gente da esquerda, não, a mídia, a grande mídia, rotula o cara de nazista, de fascista. Outro dia, um membro da TFP me mandou 2 artigos que o Plínio Correia de Oliveira publicou em 1937, descendo o cacete do nazismo e dizendo que precisava tomar providência contra aquilo. 37, minha gente, era quando a Rússia estava lá, em segredo, ajudando a Alemanha a se rearmar, preparando o poderio nazista. Enquanto isso, estava o homem da TFP, né, clamando no deserto contra o nazismo. E depois, passa um tempo, a coisa vira. Ele que é o nazista. E os caras que ajudaram o nazismo a assumir, fica tudo no bem bom. Enquanto isso, no Brasil, todo mundo ficava calado, Getúlio no poder, Claro. Né? Getúlio amigo de Hitler. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal do Partido Comunista mandava os portuários fazer greve para que os Estados Unidos não pudessem enviar ajuda para a Inglaterra quando a Inglaterra estava sendo bombardeada pelos nazistas. Uhum. Porque tinha o pacto, né, do Ribbentrop-Molotov 39, mas antes disso já tinha outros acordos secretos que agora é que apareceram dos arquivos. Eles já estavam em acordo fazia mais de uma década. Eles sempre colaboraram. E colaboraram ao ponto do seguinte: o judeu escapava da Alemanha, né, nazista, e corria lá para a Rússia. Falava, a Rússia é a Meca, eu vou me refugiar lá. Chegava lá, o Stalin devolvia o cara, pô. Uhum. Sim. E depois posava diante de nazista. Exato. Eu tive estudado a história da resistência francesa, os comunistas ficam se gabando e tal. Minha gente, os comunistas franceses só começaram a entrar na resistência depois de 41. Uhum. Eles não queriam. A resistência já existia,
Era tudo um reacionário que nem nós que montaram aquele negócio. 3 anos depois da guerra já tinha começado. Pois é. Mas, por exemplo, antes da guerra, o Papa Pio XI já estava, que falou e claramente, né, a vida inteira contra o comunismo. Papa Pio XI já se manifestou contra Hitler. E quando Hitler foi a Roma, né, que enfeitaram a cidade inteira de suástica, de cruz suástica, etc. e tal, né, o Papa se retirou do Vaticano. Foi para Castel Gandolfo, né, e declarou publicamente que não queria ficar em Roma porque não lhe agradava em nada ver em Roma uma cruz que não fosse a cruz de Cristo. E fez declarações contra. E o Pio XII, que falava no rádio quase todo dia. Aliás, era o único sujeito que falava. Os outros governantes do mundo, tudo alisando a cabeça do cara. Aquela esquerda francesa, tudo alisando a cabeça do cara. Né? O Chamberlain, na Inglaterra, alisando a cabeça dele. Todo mundo querendo a paz igual ao sujeito. O único que falava era o Papa. E depois aí os caras soltam esse livro, essa empulhação, essa vigarice, que é o livro do Cornwell, o Papa de Cristo. Hoje a gente já sabe que foi empulhação mesmo. Né? Sim, que diz que o Cornwell falou que não, fez uma profunda pesquisa nos arquivos secretos do Vaticano. Está lá. Quando eu estive nos arquivos secretos do Vaticano, fazendo pesquisa a respeito da história da nossa diocese lá de Cuiabá, quando você entra, você assina um livro com o horário de entrada e assina o horário de saída. Todo mundo faz isso. Isso é sistemático. Tem lá os arquivos, porque a gente chama de arquivo secreto, né? Porque existe uma parte do arquivo do Vaticano que fica em segredo até 70 anos. Porque se espera que as pessoas envolvidas morram para se publicar aquilo. Né? Para não deixar pessoas que estão envolvidas em polêmicas e problemas. Só uma questão de ética. Não é porque é secreto que não dá para saber. Então, quando a gente entra lá, se assina. Esse Cornwell, ele esteve, sabe quanto tempo dentro do arquivo secreto? 2 horas. É pesquisa profundíssima. Profunda pesquisa no arquivo secreto. Meia hora vocês é só até chegar o livro na sua mesa, né? Pode desenvolver 1h30. Entendeu? Quer dizer, um negócio assim, que a gente vê claramente. Né? E é isto que, Olavo, que eu devo isto a você, que foi você quem me ensinou, e é o que eu procuro ensinar principalmente para os seminaristas e padres jovens. Nós temos que aprender como é que esse povo raciocina. Na Igreja Católica, nós temos uma tradição de debate dialético, no sentido clássico da palavra dialética, né? Não no sentido marxista, né? De debates universitários, etc. e tal. Então, dentro da Igreja, as pessoas têm a tendência de querer conversar com as pessoas nesse campo da racionalidade, de debater. O que eles não entendem é como funciona a cabeça de um revolucionário. Ele já sabe o que ele vai fazer. E aí ele raciocina de trás para frente. Aí ele vai inventar. Qualquer argumento serve para chegar onde ele quer. Porque ele não crê na verdade. Os caras, eles mudam de ideologia. Exato. Quer dizer, não há uma coerência ideológica que nem o pessoal imagina. Não, o marxismo é uma coisa, é um monobloco, bloco monolítico. Nunca foi, aquilo é um saco de gato. Exato. Os caras trocam de ideia e nem trocam de meia, conforme a conveniência. Sempre foi assim. Exato. Por exemplo, a gente vê isso dentro da igreja. Né? O que é que eles querem fazer dentro da igreja católica? Eles querem transformar a igreja, já colocaram isso na cabeça. Temos que transformar a igreja numa sociedade igualitária, sem classes. Né? Então não pode existir clero e leigo. Tem que ser tudo igual. Como é que nós vamos transformar clero e leigo? Na escola também não pode ter professor e aluno. Não pode. Né? No exército, assim, todo mundo vamos pela média, todo mundo é capitão. Aí, para obter isso, para chegar a isso, o que é que eles fazem? Qualquer coisa serve. Por exemplo, para desacreditar os padres, eles vão e publicam escândalos de padres pedófilos. Está vendo o que é que o celibato faz? Né? Eles mesmo que botaram esses padres pedófilos lá dentro. Isso é tudo. Exato. O que é isso? Então, vão e publicam escândalos de padres pedófilos. Aí depois que você vai e começa a dizer, olha meu filho, para um seminarista,
você tem tendência homossexual e não quer seguir o celibato, eu não vou discriminar você porque você é homossexual. Meu problema com você não é homossexualismo. O problema com você é que você não segue o celibato. Então vá para casa. Porque se um heterossexual estivesse aqui dentro e não seguisse o celibato, você também, da mesma coisa, mandaria para casa do mesmo jeito. Né? Oh, tá vendo? Olha aí a discriminação da igreja contra os homossexuais. Mas escuta, mas não era você que há 5 minutos atrás dizia que a desgraça da igreja é que tem homossexuais no clero? Com os pedófilos? Entendeu? E agora, quer dizer, incriminam a igreja porque tem homossexuais e porque expulsam os homossexuais. Quer dizer, a mesma... Mas eles fazem o serviço do diabo. Eles põem a tentação e a acusação. Eles induzem o sujeito ao mal e depois o acusam disso aí. Sim. De fazer o que eles mesmos mandaram. Por quê? Porque eles querem desacreditar o clero. A todo custo. Qualquer coisa serve. Qualquer argumento serve. Então, o que nós, padres, o que os bispos têm que aprender, o que os seminaristas têm que aprender, né, é que com esse pessoal não tem argumento acadêmico. A gente argumenta academicamente entre nós, que somos honestos aqui, a gente vai e conversa. Claro. Com relação a esse pessoal, nós temos que primeiro desmascarar a intenção Claro. maldosa, a perversidade deles. E chegar a dizer, olha, estão querendo acabar com o clero. Agora, para fazer isso, qualquer porrete serve para bater na cabeça dos padres. Entendeu? Qualquer argumento serve. E aqui que está a maldade. Então, nós temos que aprender sempre... Isso não vem só da esquerda, padre, porque vem dos dois lados. Aqui, o que os conservadores protestantes inventam de mentira contra a igreja é um negócio assombroso. Então a igreja apanha de um lado por um motivo e apanha do outro por outro motivo. Porque eles veem toda essa coisa do esquerdismo na igreja e eles identificam isso com a igreja. Eles inventam essa coisa. Ah, o Vaticano é que planejou o Obama. O Vaticano é que planejou a nova ordem mundial. Eles acreditam nisso, pai. Coisa de gente maluca, né? Coisa de gente maluca. Então, outro dia o cara mandou aqui um negócio dizendo, a igreja durante 20 séculos fez todo o possível para exterminar o povo judeu. Daí eu respondi para ele, don't send me this shit anymore. Daí ele disse, tá vendo? Suas palavras de baixo calão provam que você está no caminho do inferno. Eu disse, meu filho, você acusa injustamente milhares, milhões de cristãos. E eu dizer a palavra merda é mais grave do que isso. Esse vê que a pessoa está maluco mesmo, já perdeu completamente o senso da proporção. Sim, mas é exatamente isso. Nós temos que começar a entender que quando a pessoa não tem um princípio moral, não adianta você argumentar com ele. Então não é só o princípio, você precisa ter aqui no coração, precisa ter o amor aqui. Vamos dizer, por mais pecador que você seja, por mais filha da puta que você seja, se você tem amor àquilo, Deus vai agir sobre você e lenta e gradativamente, de uma maneira mágica, Ele vai te corrigir. Às vezes não é esse esforço seu, não. Tudo vem do céu mesmo. É a graça. É um negócio fantástico. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então não é a coisa assim de você castigar o cara porque ele fez isso. Ah, tu é homossexual, tu é adúltero, tu é viciado. Não é assim, não. Nós vamos rezar pelo cara, vamos ensinar para ele o que é o certo. E se ele continuar errando, porque é fraco, nós vamos ter paciência e nós vamos rezar por ele. O que nós não conseguimos fazer e ele não consegue fazer, Deus vai conseguir. Tá vendo? Exato. Eu ensino para os meus seminaristas lá, eu digo, olha, uma das primeiras obrigações de um padre, tem uma frase de um santo padre da igreja, um padre da igreja que é pouco conhecido, Santo Isaac o Sírio. Ele era um padre bastante antigo e vivia fora do Império Romano. Ele diz assim, o homem que chora os seus pecados é maior do que aquele que ressuscita os mortos. Ou seja, um santo que chora os seus pecados é alguém que tem... É mais importante isso do que você ter a capacidade de se ressuscitar os mortos. E o pessoal não sabe a importância disso, porque você ter a clara consciência da sua culpa é você ter a medida exata da sua posição na ordem real das coisas. Exato. É uma coisa importantíssima. Se você apaga o senso de culpa, você
já está vivendo o mundo da fantasia. Uhum. E aquela cretina da Marilena Chauí falando, não, eu quero viver sem culpas. E viver sem culpa, você desliga a sua consciência e vira uma idiota. Pior, vira Marilena Chauí. mas é Então, exatamente... eu não, eu quero saber todas as minhas culpas. Todas. É uma fábrica de perversos. Né? Né? Fábrica de perversos. Isso é a fábrica de perversos, claro. Né? Então, enquanto nós, né, cristãos, aqui que está essa coisa de chorar os próprios pecados, contar com a misericórdia de Deus, com o perdão de Deus diário, né? É isto que faz o cristão. E aqui que está a grandeza do Evangelho. Essa é a boa notícia. Eu serei salvo, né? Tendo essa atitude diante de Deus, contando com a misericórdia dele. Porque o Evangelho é isso. É a miséria que encontra a misericórdia. Não é uma raça de cátaros, de puros. Por exemplo, pessoal da direita e conservadores que quer fazer uma igreja dos puros, dos cátaros, sem pecados, entendeu? Nós temos que ser Isso é maluco também. É maluquice. Isso é maluquice. Isso daí é revolução do mesmo jeito. Mentalidade revolucionária. Mentalidade revolucionária. Por quê? Porque o que é que haverá neste mundo? O que é que nós podemos esperar? Papa Bento XVI coloca. O que é que nós podemos esperar nesse mundo? Nós podemos esperar que tenhamos força, até o nosso último dia de vida, de lutar contra o mal, dentro de nós e fora de nós. Né? Essa vida é o trajeto do pecado até a graça. Um longo e complicadíssimo projeto. Exato. Né? Não é uma coisa assim que, pum, de repente tu virou santinho e acabou tudo. Só não é assim. Porque mesmo o sujeito mais santo, ele tem o conflito, ele tem a tentação, ele tem o lado, é o pecado original, ele continua carregando aquilo. Então, mesmo as pessoas que querem ser fiéis à igreja têm que entender, nós não somos melhores do que os outros. Essa atitude é fundamental. Fundamental, porque essa ideia de que você pertence a uma minoria eleita, aos predestinados que vão melhorar o mundo, essa ideia estraga você completamente. Sim. Olha, eu prefiro de qualquer narcotraficante, viado, bandido, do que o sujeito com essa ideia na cabeça. Exato. Isso aí é a base da destruição. Exato. E a gente vê, por exemplo, na Sagrada Escritura, que a eleição de Deus consiste exatamente ou seja, no contrário. Ou seja, Deus, quando elege o pequeno, elege o miserável, que não é melhor do que os outros, mas elege aquela pessoa para quê? Para, no amor daquela miséria, ele mostrar a misericórdia. O Evangelho é isso. É a misericórdia que encontra a miséria. É né? isso mesmo. Enquanto a mentalidade revolucionária é o cara se achar o máximo. Eu salvarei o mundo. Né? Eu tenho a solução para tudo. Né? Eu vou resolver tudo. Peraí, tem alguém na linha aí querendo falar com a gente. Vamos ver quem é. Alô? Alô? Caiu a ligação. Tá muita chuva aí, então... Tudo bem, continue, padre. Então, eu gostaria de, assim, contribuição nesse programa, né, é dizer o seguinte, né, você, Olavo, não é um diretor espiritual, mas para dizer que isso... Eu não sou diretor espiritual nem de mim mesmo. O que é isso? Tá doido. Mas essas coisas que você ensina, essa atitude, né, que você ensina, que basicamente a atitude é o projeto dos grandes filósofos, né? Ou seja, uma busca da verdade, perseguir a verdade continuamente, mesmo que isso deve me transformar por dentro, que eu admita meus erros, esse juramento de não ceder à mentira, né? Isto é um programa de conversão e de transformação espiritual, né? Eu gosto muito do seu seminário de filosofia e recomendei para muitas pessoas que seguissem o seu seminário de filosofia, porque é exatamente esse tipo de atitude, né, que nós, cristãos, também fazemos. Ou seja, o projeto que os antigos filósofos clássicos tinham e o cristianismo são dois projetos diferentes na sua forma de abordagem, porque um é pela parte da racionalidade, outro pela parte da revelação, mas que estão em profunda sintonia e que vão terminar na mesma coisa, né? Vão terminar na mesma coisa. E é por isso que a igreja, desde o início, e isso é uma coisa que o Papa Bento XVI insiste muito, a igreja, desde o início,
fez um compromisso com a racionalidade. O Deus que se revela na Bíblia é também o Deus que se revela na criação. E por isso, se eu tiver, assim, a honestidade filosófica de ir investigando as coisas, eu terminarei lá. Como disse Santo Tomás de Aquino, né? Onde está a verdade, aí está o Espírito Santo. Sem dúvida, sem dúvida. Aí está o Espírito Santo. Então, Eu acho que assim, eu não sou ninguém para ensinar os outros sobre isso aí, mas eu acho que se o sujeito fizer um compromisso com Deus, um pequeno, e ele se mantiver fiel àquele ponto, ao longo do tempo, os pecados dele vão sendo transformados de alguma maneira. Tá? Eu acho que isso funciona, porque comigo tem funcionado. Exato. Não posso dizer que vai funcionar com todo mundo, mas se você é um sujeito todo errado, não prometa corrigir tudo de uma vez. Pega uma coisa e fica naquilo, tá certo? E por intermédio daquilo, Deus vai, aos poucos, vai curando a sua alma. E exatamente aquilo que disse Jesus, né? A verdade vos libertará. Isso. A verdade liberta, ela vai transformando a pessoa. Né? E isso é graça de Deus. Não é nem... Olha, nós que nós temos um minuto, menos de um minuto para terminar aqui. Tá bom, Lavo. Eu agradeço você me receber aqui na sua casa e no seu programa, e deixo para todos os ouvintes uma bênção especial. Muito obrigado. Então, gente, acabou o nosso tempo aqui, infelizmente. Até a semana que vem. Muito obrigado.